Boa noite, caras irmãs, caros irmãos, amigas e amigos que nos assistem, companheiros que nos acompanham nestes estudos que nos programamos realizar no período da quarentena. O benfeitor maior de nossas vidas, Jesus, permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Estamos dando prosseguimento aos estudos e, de minha parte, nós estamos estudando o livro Momentos de Saúde e de Consciência. Os livros de Joana de Ângeles, em parceria com Divaldo Pereira Franco, na sua série psicológica. E entramos na segunda parte deste livro, Momentos de Consciência. E na noite de hoje vamos falar sobre aquisição da consciência. Joana encerra esse estudo maravilhosamente, dizendo que Kardec pergunta aos espíritos verdade, aos luminares espíritos da humanidade, na pergunta 621, aonde está escrita a lei de Deus? E os espíritos, com muita propriedade, sucintamente dizem, na consciência. Olha que coisa linda. Na consciência. A consciência, todos nós trazemos intimamente o conhecimento das leis de Deus. Todos nós temos esse despertar. É claro que nós somos um espírito que vivemos inumeráveis reencarnações. Na comunidade, no contato com a razão, nós, segundo André Luiz, ele nos afirma no livro Libertação que nós já tivemos 41.000 vezes esse contato com a racionalidade. Não é pouco. Mas ainda nos encontramos imaturos, encontramos ainda pequeninos no conhecimento da verdade e da razão, e acima de tudo, da consciência. Ela diz assim: o momento de conscientização, isto é, o instante a partir do qual consegues discernir com acerto, usando como parâmetro o equilíbrio, alcanças o ponto elevado na condição de ser humano. Quando nós conseguimos verdadeiramente discernir as coisas que envolvem a nossa vida com acerto, decidirmos pelo caminho do bem, evitarmos o caminho do mal, conseguimos fortalecer as nossas emoções construtivas, minimizar as nossas emoções destrutivas, nós estamos com acerto conduzindo a nossa vida. Mas isso é um exercício que nós devemos fazer diariamente. Diariamente. Na aquisição da consciência, nós conseguimos avaliar com profundidade e distinguir o bem do mal, o certo do errado, o equilíbrio do desequilíbrio, o lícito do ilícito. Nós vamos conduzindo a nau da nossa existência de maneira equilibradamente, com acerto e com equilíbrio. Nós evitamos a dor, nós conseguimos eliminar do nosso caminho os efeitos que são doloridos das nossas ações inadequadas. No livro Leon Denis, já citamos em algumas vezes o problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis nos afirma que a dor é uma lei de equilíbrio e de educação. Por quê? Porque ela
faz com que nós levamos a nossa vida equilibradamente. Quando nós desequilibramos, nós criamos no nosso caminho elementos de dor. E ninguém quer viver sofrendo. Todos nós desejamos e buscamos a felicidade. Para isso, é muito importante que a gente leve a vida equilibradamente. E ela continua: torna as tuas diretrizes de segurança, aquelas que proporcionam bem-estar, harmonia, progresso moral, tranquilidade. Assuma verdadeiramente as diretrizes da sua vida por esses caminhos. O caminho do equilíbrio, que leva-nos a estados de felicidade. Nós buscamos a felicidade, nós ansiamos pela felicidade, nós cobiçamos a felicidade, mas a felicidade está tão próxima de nós. Ser feliz é uma ação de apenas querer ser feliz. É um estado de ser. Então, depende somente de quem? De nós. Olha que coisa interessante. Existem pessoas intelectualmente bem desenvolvidas, mas que não conseguiram desenvolver a consciência. Vamos analisar um clínico, um pulmonologista, um senhor, um médico formado, doutor, que se formou nas terapias do tratamento pulmonar e orienta todos os seus pacientes para que evitem as drogas aditivas. Uma das drogas aditivas é o tabagismo. Mas somente que ele não consegue ficar sem fumar. Ele é um clínico que trata dos problemas pulmonares, e não consegue ficar sem fumar. É um clínico, ele não tem ainda a noção, a tomada de consciência. Ele orienta, mas não assume. Por quê? Porque ainda está adormecido interiormente. A sua consciência ainda se encontra adormecida. Porque se ele verdadeiramente tivesse consciência da sua fala, ele assumiria o papel de não fumar. Mas ele fuma. Ah, mas eu fumo cigarros com filtro. Meu Deus! É a mesma coisa. Não tem diferença. Entende? As drogas aditivas que se encontram no tabaco vai para o pulmão do mesmo jeito. Certo? O álcool. Um médico que lida das doenças gastrointestinais. Olha o caso de André Luiz. O André Luiz não era um alcoolista. Ele tinha hábitos sociais do álcool. Bebia socialmente. Só que desencarnou com o quê? Com câncer. Em virtude do hábito social do álcool. E de outras coisas. Mas o álcool em evidência, né? E chegou na espiritualidade como? Um suicida. Não tinha, era um grande epidemiologista, mas ele tinha o hábito do tabaco e do álcool, né? Social, e desenvolveu a doença degenerativa, entende? Com as células degenerativas. Então, caros amigos, a consciência é o despertar para a vida com acerto, é o despertar para a felicidade. Sermos verdadeiramente seres que buscam a felicidade, que buscam se encontrar consigo mesmo, através do conhecimento das leis de Deus, que está inscrita na nossa consciência. Pergunta 621 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então todos nós sabemos, todos nós trouxemos esse registro no nosso íntimo. Quem não sabe que
certas coisas prejudicam a saúde, como por exemplo o tabaco, o álcool, a glutonaria, as frituras, os condimentos. Nós sabemos, mas se nós fazemos uso, é porque ainda não desenvolvemos a consciência. E a consciência, ela é o timão, ela é o timão. O timão é aquela roda do navio que dirige os antigos navios. Nós temos que estar com a mão no timão, dirigindo a nossa nau por águas mais tranquilas, menos revoltas. Queridos amigos, queridos irmãos, queridas amigas e irmãs, companheiros e companheiras, muito obrigado pela vossa atenção. Tenham uma boa noite, fiquem em paz, hoje agora e sempre. Tenham uma boa noite.